eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Hoje eu estou aqui com Maurício Gomes, instrumentista, violonista. Maurício, muito obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Tá, eu que agradeço, né, pelo convite. Muito obrigado. Maurício, você é um cara que começou na música instrumental muito cedo. Como foi que você sentiu que o instrumental era a tua praia? Assim, eu tive muito essa influência do ambiente em casa mesmo, do ambiente familiar, né? Meu pai, ele toca um pouco, assim, de violão, bandolina. Ultimamente ele tem pegado, assim, bem pouco, mas ele ainda toca, né? Assim, nível bem elementar, né? Bem amador, assim, né? Nunca teve uma formação profissional, né? E ele teve aulas particulares de violão em casa, né? E o professor dele, que era o mestre Catiá, né? Que era um violonista muito conhecido aqui em Belém, né? Falecido recentemente. Ele sempre vinha em casa, né? Ele dava as aulas, né? E ficava tocando e tal. E eu fui crescendo nesse ambiente, né? De música, de violão, e era esse tipo de música, né? Música instrumental, né? Para violão. Maurício, você foi um dos paraenses que viajou, né, fora para a Europa para tocar, para estudar. Como é essa troca de cultura, como isso influenciou na tua música? Assim, eu comecei um pouco na música popular, né? Depois eu fui me interessando pelo violão clássico, né? E quando eu estava para terminar o conservatório aqui em Belém, né, o Carlos Gomes, surgiram algumas ideias, né, algumas possibilidades de tentar uma continuação de estudos fora, né, do Brasil e tal. Eu tinha uma ideia de Áustria, né? A gente pensava em França, tá? E até com um colega ele foi para a Espanha, né? Ele foi para Barcelona estudar, né? E quando ele já estava assim uns 2 anos por lá, né? Eu concluí a minha licenciatura em música, né, aqui em Belém, e já tinha concluído o conservatório também, e achei que era um momento assim de sair, né, de tentar sair e prosseguir os estudos em outro país, né. E eu acabei optando por lá, né, pela Espanha, que tem uma tradição de violão assim muito forte, né, em todos os âmbitos, né. A gente conhece muito pelo violão flamenco, né, mas eles têm uma ótima academia de violão clássico. E eu vendo assim esse meu colega, né, como ele estava evoluindo, como ele estava tocando, eu fiquei muito interessado para ir para lá, né. Aí eu consegui uma bolsa, né, por aqui pela Fundação Carlos Gomes e fui para lá, né. Aí eu fiquei 5 anos, né, na Espanha. Depois concluí meu curso, voltei, né. Depois de 2 anos e meio eu voltei para a Europa já fazer um mestrado, né, em Portugal. Eu ainda fiz uma tentativa de fazer um mestrado em Salvador, né, na Bahia, mas não teve um problema, né, não fui aprovado e depois de um tempo acabou dando certo para ir para Portugal. Inclusive, você foi professor, né? Fui fazer as provas em Portugal, né, eu conheci um colega de violão da Paraíba, né, ele estava concluindo o primeiro ano do mestrado e aí a gente foi almoçar e ele me perguntou assim, como é que tu vais te manter aqui em Portugal, né? Aí eu disse, não sei, né? Eu não tinha muita perspectiva assim, de conseguir uma bolsa. E como eu já tinha sido bolsista uma vez, eu tinha mais vontade de trabalhar do que ser um bolsista, né? Novamente. Aí eu disse, não sei, né? Eu vou tentar arranjar um trabalho. Aí ele disse, eu tenho uma proposta, né, para te fazer. Ele estava saindo de um conservatório, né, onde ele trabalhava, ele ia se mudar de cidade e ele tinha conseguido um trabalho em outro local, né? Ele disse, olha, eu estou saindo desse lugar, em Figueira da Foz, né, a cidade, e está saindo eu e mais 2, né?
Então, eles vão precisar de professores. Aí ele me indicou para o diretor, né? E passou assim uma semana, eu mandei um e-mail, tá, eles responderam, né, de volta. E a gente começou os contatos e aí deu certo, né? Pra eu conseguir esse trabalho e com esse trabalho eu me mantive, consegui me manter, né? Pagar os custos, né, do mestrado, né? Inclusive as viagens que eu fiz para o Brasil, né? Eu consegui pagar tudo com esse trabalho. Maurício, quais são as tuas influências? Eu tenho muitas influências, né? Eu acho que influência é tudo que a gente ouve, né? Tudo que a gente gosta. Eu, no caso do violão, eu ouvi assim muito de Lermando Reis, né? Quando meu pai tinha os discos dele, foi um grande violonista da era do rádio, né? Ele era de Guaratinguetá, né? Do interior de São Paulo. E ele fez muito sucesso, né? Um dos violonistas de maior sucesso da história do violão, né? No Brasil. Então, todo mundo que gostava de violão geralmente tinha um disco do Lermando Reis em casa. Então, meu pai tinha alguns LPs dele e em termos de violão, assim, era o que eu gostava de ouvir, né? E tanto ele tocando, as composições dele também, né? De aquelas valsas brasileiras e tal. É tudo muito bonito, assim. E até que eu conheci as composições de Villa-Lobos, né? Para violão. Isso também em casa, né? Ouvindo disco. E aí foi um outro mundo que se abriu na minha frente, né? Uma outra janela que se abriu. E eu comecei a me interessar pelo violão clássico ouvindo esse disco, né? De Villa-Lobos. Inicialmente foram essas grandes influências, né? Eu depois comecei a escutar outras coisas, Villa-Lobos, né? Para piano, para orquestra, e sempre gostei muito, né? Mas, assim, ao longo do percurso, a gente ouve muita coisa, né? A gente vai estudando violão, tem vários nomes de referência, né? A gente vai escutando e tudo vai influenciando. No caso, a minha influência não é, eu não sou compositor, né? Eu já fiz alguma coisa, tá, mas não. O meu trabalho mesmo é centrado como intérprete, né? Então, como intérprete, a gente ouve muito outros violonistas, né? Outras pessoas tocando e, no caso, a gente para tocar violão, né, normalmente usa unha, essas coisas, então a gente vai ouvindo os grandes nomes, né, os grandes violonistas e vai tentando nessa escuta aprender com eles, né, como melhorar o som, né, como tocar melhor, né, de um modo geral, né. Maurício, a gente estava falando sobre Sebastião Tapajós e recentemente você veio em Santarém, veio tocar a Terra do Chão. Como foi tocar Sebastião Tapajós? Como foi tocar em Santarém? Foi muito legal, né, tinha assim uns 20 anos, mais ou menos, que eu tinha vontade, curiosidade de ir a Santarém, né? Claro que tinha o Sebastião morando em Santarém, né, e a minha curiosidade era muito já naquela época em relação ao Sebastião. Eu já conhecia ele assim pessoalmente, né? Ele sempre vinha tocar em Belém, eu sempre ia assistir, né? Eu conheci ele, eu vi as primeiras vezes ele em Macapá, na verdade. Foi um período que a minha família morou, né, em Macapá. Eu conheci o Sebastião lá, eu tinha 14 anos, né? Eu estou agora com 40, né? Então, até falando de influências, né, que a gente estava falando de antes, o Sebastião foi um dos violonistas que eu escutei bastante nessa minha trajetória, né? E quando ano passado surgiu essa oportunidade, né, essa ideia de gravar um CD com músicas de Sebastião Tapajós, né, já visando os 80 anos dele que estão sendo comemorados neste ano, né, 2022. Então, uma vez com o CD gravado, né, o meu produtor, que é o José Maria Bezerra, deu essa ideia, né, de tentar fazer um lançamento em Santarém e também em Alter do Chão, né? Então foi uma coisa bem independente nossa, assim, né? O José Maria que foi fazendo os contatos, né? Ele conseguiu uma data na Casa de Cultura, né, em Santarém e logo depois ele conseguiu um dia depois em Alter do Chão, né, na Cabana Tapajós, né? Foi muito legal, uma experiência muito legal, né? Que eu chegando lá em Alter do Chão, né, na pousada do Jacques, eu tinha uma cadeira lá que era a cadeira que o Sebastião gostava de usar, né? Então tinha ali tipo um banner, né, do Sebastião, o nome dele no palco ali, né? Muito legal. E eu
eles falaram, né, que ele sempre tocava lá com o Anderson Dourado, né, que era o grande parceiro dele, né, um pianista, assim, um excelente músico, né, com quem eu tive a oportunidade de tocar aqui em Belém, né, e também nesse dia em Santarém, Alter do Chão, né, e isso tudo para mim foi muito legal, né, parte dos familiares de Sebastião foram assistir, né, nesse dia, a Estrela, Marcião, que é a irmã dele, né, uma das irmãs dele, foi assistir, né, uma filha dele foi assistir em Alter do Chão, a apresentação, então para mim foi muito legal, né, conheci o Sebastião, eu era adolescente, né, e a gente nunca conseguiu, assim, ele não morava aqui em Belém, né, eu sempre falava com ele, assim, depois dos shows e tal, mas a gente nunca, ele não sabia direito quem eu era, né, então eu sabia quem ele era, mas eu fui acompanhando ele assim à distância, né, e no final da vida dele, eu acho que o destino acabou aproximando a gente um pouquinho mais. A gente dividiu uma live juntos, né? E eu participei da última live dele que ele fez daqui de Belém, né, do Teatro do SESI. E tudo isso foi uma motivação para gravar esse CD, né? Com as composições dele, né, em homenagem a ele. Além desse CD que você gravou com as músicas do Sebastião, você tem outros CDs? Eu tenho 2 CDs, né? O meu primeiro CD é Maurício Gomes Interpreta Catiá, né? São músicas daquele mestre que eu mencionei lá no começo, né? Meu primeiro CD são com 18 composições dele, né? Que ele foi um excelente compositor, né? Além de um grande violonista, né? Um dos maiores nomes do violão no Pará, né? Ele nunca saiu do Pará, né? Praticamente nunca saiu de Belém, o Catiá, né? Mas ele poderia ter sido um segundo Sebastião Tapajós, né? Se tivesse assim procurado, né? Expandir a carreira dele, né? Mas ele ficou realmente virou uma celebridade local, né? Vamos dizer assim. Eu lancei esses 2 CDs ano passado, né? O primeiro eu lancei o do Catiá em março, né? E já no segundo semestre foi o Sebastião, né? Acho que outubro, novembro, por aí. Que a gente fez o lançamento, né? O Sebastião, ele ainda chegou a escutar as gravações que eu fiz, né? Antes do lançamento, né? O produtor, quando ele esteve aqui em Belém, né? Ele veio tocar no Tapa Jazz, né? Aqui em Belém. Que foi em agosto, né? Do ano passado, 2021. E o produtor aproveitou, nessa época eu já tinha gravado, né? Foi gravado em junho. Ele pegou e mostrou para ele as gravações, né? Ele gostou bastante, né? Ficou assim emocionado, sensibilizado. Ele foi escutando indo para o aeroporto, né? Ele ia voltar para Santarém e foi escutando essas gravações. Maurício, e o que nós estamos planejando para agora, 2022? Olha, eu estou aqui em Belém, né? Eu estou bastante ativo, né? Tocando sozinho, estou tocando em alguns grupos, né? Tem um trio que eu ingressei recentemente, que é flauta, clarinete e violão, né? Se chama Toccata Brasilis, né? O trio, né? A gente tem feito concertos pelo menos uma vez por mês, né? Estamos encomendando algumas obras, alguns compositores brasileiros, né? Que escrevam obras para essa formação, né? Que ela é uma formação um pouco rara, né? Tem poucos grupos que tocam em trio com essa formação, né? Pelo menos assim, música de perfil mais clássico, né? É uma formação um pouco rara, né? Estou também com flauta, né? Estou acompanhando alguns cantores. De imediato não tem ainda nenhum projeto de gravação, né? Mas eu estou bastante ativo na questão das apresentações, né? Dos concertos, né? Porque a pandemia praticamente deu um freio muito grande, né? Nessas atividades, né? E agora que está voltando tudo um pouco à normalidade, né? A gente está um pouquinho com saudade, né, de tocar, né? Então, em público, assim, né? Então a gente está voltando assim de forma bem intensa, né? Bem ativa. Quando você diz que você está acompanhando alguns cantores, o que você quer dizer exatamente com isso? Ah, tá. No caso são cantores líricos, né?
Não é que seja... Geralmente, quando a gente fala de canto lírico, e quando as pessoas ouvem, né, um cantor lírico, as pessoas lembram logo de ópera, né? Realmente, ópera talvez seja aquilo que seja mais conhecido do grande público, né? Que o cantor está ali, né? Cantando na frente de uma orquestra, ao mesmo tempo que ele está cantando, ele está atuando, né? Está sendo uma espécie ali de um ator, né? É um tipo de espetáculo muito legal, né? Mas mas tem um outro tipo de trabalho que a música de câmara, né? Que a gente chama, né? São essas coisas menores, né? Conjuntos menores, né? É um cantor, por exemplo, um duo de canto e piano, né? Um cantor lírico com piano, né? Isso é um trabalho de música de câmara, né? Então é diferente de ópera, né? E muitas vezes até a maneira de tocar, né? De se apresentar, e isso também muda, de cantar, né? Muda bastante, né? Então é mais esse tipo de cantor que eu estou acompanhando agora no momento, né? Então é um trabalho mais voltado para música clássica mesmo. Isso que inclui também música brasileira, né? Inclui, por exemplo, o próprio Valdemar Henrique, né? Que o Valdemar Henrique ele escrevia para essa formação, né? De canto e piano, por exemplo. Sim. Ele tinha a irmã dele, a Mara, que cantava, né? Ela era uma excelente cantora. E as partituras dele são escritas para essa formação, né? E daí para pegar essas coisas de canto e piano e passar para o violão é um passo bem natural. O Valdemar, ele tocava violão, inclusive, né? Quando ele Verdade. não podia, quando ele não tinha um piano ali muito acessível, né? Ele tocava o violão, né? Ele dizia que o violão era um piano portátil. Como é levar essa música do Brasil, essa musicalidade para fora? Como é que o pessoal te recebe? Assim, as pessoas gostam muito, né? As pessoas respeitam muito, né? Gostam muito de música brasileira, né? Por exemplo, a bossa nova, né? Foi algo que marcou muito, assim, né? A música brasileira no exterior, né? E tudo que a gente toca, né? Música brasileira, seja música vocal, né? Bossa nova, música instrumental, né? De violão, por exemplo, né? Que é o meu caso. Mas sempre tudo é muito bem recebido, né? O choro, o samba, né? O próprio Villa-Lobos, né? Villa-Lobos é tocado também no mundo todo. Então, todas as vertentes de música do Brasil, elas são muito bem recebidas. Onde vocês estão se apresentando? Olha, aonde abrem as portas, né? Onde é possível, né? Belém é uma cidade grande, mas de relativamente poucos espaços, né? A gente tem feito alguns concertos no Palacete Bolonha, por exemplo, que é um local pequeno, assim, é uma espécie de museu, né? No próprio Instituto Carlos Gomes, né? Tem a Sala Heitor Bosa, a gente tem tocado bastante ali também. A Igreja de Santo Alexandre aqui em Belém, né? Que é um local também de acústica muito boa, né? Belíssimo. Maurício, você é um profissional que tem alguns prêmios. Conte-me sobre isso. A primeira premiação que eu tive foi em São Paulo, né? Em 1998, eu tinha 17 anos. E foi primeiro lugar no concurso Souza Lima, né? Que era um concurso importante na época, assim. Participavam violonistas do Brasil inteiro, né? Ocasionalmente até de fora do Brasil também. Ele era um concurso que começou assim nacional, né? Depois ele se internacionalizou um pouquinho, mas basicamente era um concurso disputado por brasileiros, né? Depois eu obtive uma segunda colocação num concurso na Espanha, né? Concurso internacional. Também eu obtive o primeiro prêmio aqui em Belém, né? Num concurso organizado pelo Nicola Minev, que era um luthier búlgaro, né? Que morou 11 anos aqui em Belém, construtor de violões, né? E o prêmio era justamente um violão feito por ele, né? Eu ainda tenho esse violão aqui comigo. Tuas músicas, os teus CDs estão todos no Spotify ou em outras plataformas de streaming? Sim, tá no Spotify, tá no Deezer, né? Tá no YouTube, né? O do Sebastião, eu tive a ideia também de fazer um CD físico, né? Então eu tô com um monte de CD aqui em casa. A gente quis fazer, a gente tinha muitas fotos, né? E as fotos ficaram legais, tá? Eu pedi o depoimento de alguns colegas músicos, né? Violonista, né? Tem um depoimento do Gil Speranzetta, né? Que é lá do Rio, que tocava com o Sebastião, né? Gravou junto com ele, né? E alguns depoimentos nós colocamos no encarte do CD, né? Desse CD físico.
mandaram assim por escrito, né? A vantagem do material físico é ter essas coisas que às vezes o digital se perde um pouquinho. Gente, é o que eu digo para vocês. Vem para cá no canal, que aqui nós temos intérpretes de música instrumental, sensíveis, como o nosso queridíssimo Maurício. Obrigada, querido, por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. A casa é sua, volte outras vezes. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado, eu que agradeço. Ela é de papo com eu.